A cada domingo nós lembramos da ressurreição do nosso Redentor, mas nesse domingo da ressurreição, de maneira muito especial, mesmo afastados, mesmo em circunstâncias tão desfavoráveis, nós estamos reunidos no corpo de Cristo, cristãos de todo o mundo, nesta manhã, lembrando daquele momento glorioso que as mulheres foram ao túmulo e procuraram um corpo morto do Redentor. E ali elas encontraram exclusivamente um anjo que lhe fez a pergunta mais desnorteadora que elas poderiam ter recebido: por que procuras dentre os mortos aquele que vive? Jesus havia ressuscitado, a pedra na boca do túmulo havia sido removida e só os panos que o haviam enrolado, envolvido, estavam lá no túmulo. Jesus ressuscitou e nos próximos dias ele apareceu para mais de 500 pessoas, até que foi assunto aos céus, com a promessa de que o reino que ele inaugurou com a sua morte e paixão, ele consumará na sua segunda vinda. E é isso que nós comemoramos a cada domingo, por isso que a nossa Páscoa é Cristo, o Cristo morto e o Cristo ressurreto. E nós fazemos isso a cada domingo, mas hoje de maneira particular, relembrando a história. Também é particular esse momento porque nós estaremos iniciando hoje a última temporada da nossa série 4 Olhares, que tem já alguns meses que estamos expondo aqui na Igreja Presbiteriana de Tambaú. A série 4 Olhares é uma visão de Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 perspectivas diferentes sobre a pessoa, a obra, os ensinos, os milagres de Jesus. E já tivemos 4 temporadas: os princípios, os coadjuvantes, os encontros e os ensinos do Mestre. E hoje começaremos a última temporada, Paixão e Glória. Essa temporada, obviamente, iniciará com esse momento que acontece uma semana atrás, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. E que, ao longo do mês de abril, nós iremos, pela manhã e à tarde, expor em 7 mensagens toda a história da paixão e da glória do Redentor, que começa com esse momento e termina com a ascensão de Cristo aos céus e a promessa do seu retorno. Às vezes, queridos irmãos, as pessoas comparam as idas e vindas, subidas e descidas da vida a uma espécie de montanha-russa de acontecimentos. E, de fato, a vida é formada de fluxos e refluxos, mas, diferentemente do que alguns pensam, eles não são aleatórios, como se fosse uma questão de sorte e de azar. Nem também são ciclos infinitos que não chegam a lugar nenhum, nem a nenhum desfecho. Essa visão cíclica da vida, que não tem um propósito, não é teleológica, corresponde a filosofias e tradições religiosas, oriundas do hinduísmo, do budismo, para quem a vida é um eterno ciclo, movido por forças equivalentes do bem e do mal, que giram uma espécie de roda da existência para um lado, ora para o outro lado, num vai e vem maniqueísta e contínuo. A própria ideia que essas religiões defendem de várias encarnações, de karmas sucessivos, que supostamente explicam o porquê do sofrimento, alimenta-se justamente desse princípio que eles entendem, que a realidade nunca teve um começo, nem nunca terá um fim. Mas a visão histórica judaico-cristã certamente compreende que há tempo para tudo, que existem estações e ciclos da vida. Até o célebre poema de Eclesiastes 3 nos lembra que há tempo para todas as coisas, tempo para abraçar, tempo para afastar-se. Porém, essas alternâncias têm um propósito e têm um fim, que é decretado pelo Senhor do tempo e da história antes da fundação do mundo,
e nelas Deus, o soberano Senhor, tudo controla e tudo usa para concorrer, tanto para o seu santo propósito glorioso, como também para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A isso nós chamamos de história da redenção, que tem justamente o seu ápice, o seu cume na vida, palavras e obras de Jesus, e particularmente depois de ter vindo ao mundo na sua encarnação, nessa semana de paixão e glória, e na esperança do seu retorno quando ele vier, para consumar o reino que ele inaugurou. Se nós fôssemos comparar essas duas ideias sobre a vida, sobre a realidade, uma seria um ciclo contínuo, e por isso nessas religiões o principal símbolo é aquele círculo branco no preto e preto no branco, com vetores em sentido horário e contra-horário, representando o yin e o yang. Mas a visão judaico-cristã, comparativamente, nem é uma reta constante, unindo vários pontos do primeiro ao último, mas uma espécie de hélice, que faz um movimento que nós chamamos de helicoidal, gira ao redor de um núcleo, de um eixo, que pode até ser compreendido como decreto de Deus e o seu desenrolar na história, que até permite certas situações serem visitadas semelhantemente em vários momentos, mas que tem um propósito, porque desloca-se do começo ao fim. E é justamente aquilo que a gente vê, por exemplo, num momento doméstico em que nós estamos apertando ou afrouxando um parafuso e ele gira no seu centro com um propósito, e assim é a história da redenção. Por que eu estou falando isso? Porque só é possível compreender esse momento de paixão e glória, do ápice da paixão, do ápice da glória do Redentor, que é sinteticamente exposta nessa série Quatro Olhares e nessa temporada, se eu compreender que quando Mateus, Marcos, Lucas e João narram a chamada Semana Santa, eles ocupam grande parte daquilo que eles chamavam de o Evangelho e que nós cremos ser as boas novas da redenção. É preciso compreender então que toda essa história está girando, mas não como um ciclo, mas como uma hélice que vai chegar a um propósito final, a glória, que vem de uma realidade anterior e eterna, a glória, e que tem um intervalo no meio chamado paixão, que atinge o seu ápice justamente nessa semana chamada Santa. Essa semana ocupa 7 capítulos dos 28 capítulos de Mateus, 6 capítulos dos 16 capítulos do Evangelho de Marcos, quase 5 capítulos dos 24 de Lucas, e em João ela ocupa quase a metade, porque ocupa 10 dos 21 capítulos do último Evangelho. Tudo isso contando a partir da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas não é apenas pela quantidade de espaço que essa semana ocupe os acontecimentos dela, nem tampouco por ser a maior extensão de narrativa contínua em comum que os 4 olhares, os 4 evangelistas, todos narram. Mas é porque justamente nessa semana, a paixão e a glória se encontram. Elas se alternam em acontecimentos variados, se intensificam em momentos diferentes, como nunca acontecera antes nos capítulos anteriores das 4 narrativas dos 4 olhares. Por isso, nesse mês de abril, essa última temporada da série 4 Olhares terá esse tema, que, como eu falei, será tratado em 7 exposições bíblicas. Nós estamos começando hoje no chamado Domingo da Ressurreição, exatamente 7 dias depois do Domingo de Ramos, domingo passado, que é a primeira exposição desta manhã que nós estamos fazendo agora. Mas não se preocupem, nós não estamos atrasados 7 dias, porque essa história não é cíclica, mas ela pode ser eternamente vivenciada na experiência de cada um de nós, como uma hélice, com seus movimentos helicoidais, que nos conduzem sempre à mesma conclusão, que a glória prevalece.
E a cada ano, por volta dessa época, nós somos lembrados de cada momento dessa Semana Santa. Eu me recordo que quando eu era criança, em Campina Grande, minha cidade natal, cada ano eu ia ao cinema Babilônia, imagine que nome para um cinema, ou para o cinema Capitólio, para assistir o mesmo filme, A Paixão de Cristo. Na época não tinha essas mais de 10 versões sobre a Semana Santa, e era o mesmo filme, com os mesmos atores, com o mesmo roteiro, e depois de 1, 2, 3, 10 anos, eu já sabia aquele filme de cor. Mas na minha ignorância infanto-juvenil, com pena de Jesus, eu sempre ficava esperando que na cruz o final fosse diferente. Não sabia eu que, absurdos dos absurdos, se isso viesse a acontecer, a história seria aí sim um ciclo fechado e sem saída. Mas na história real, que será exposta nesses dias, fica claro que o fim e o propósito desta história sempre terá a glória vencendo a paixão. Vamos então à última temporada dos 4 olhares, a paixão e a glória, literalmente pulando de um olhar para o outro dos 4 evangelistas. E nós vamos iniciar com este primeiro olhar, do primeiro que é escrito, que é o Evangelho de Marcos. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, verso 32 e 34, que é um dos textos que nós vamos expor nesta manhã, como você verá. Marcos 10, 32 e 34, logo após a leitura, eu lhe convido a orar e pedir a Deus a sua bênção e a sua graça. Eu vou pedir a alguém que talvez traga um pouquinho de água para mim, por favor. Eu estou vendo que aqui não tem, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes discípulos se admiravam e o seguiam, tomado de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12 que ele chamou de apóstolos, passou a revelar-lhe as coisas que lhes deviam sobreviver, ou que lhe deviam sobreviver, dizendo assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos pedir a Deus a sua bênção agora, juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nessa hora para que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, dilate a nossa compreensão do que vamos ver e ouvir, e que Ele mesmo que inspirou o texto da Sagrada Escritura, desses 4 olhares, todos controlados pela ação inspiradora do Teu Espírito, também ilumine a nossa mente, e nos nossos muitos, milhares de olhares sobre essa história, nenhum de nós possa perder o foco e a compreensão mais profunda da paixão e da glória do Redentor. Fala, portanto, conosco, tira do nosso coração toda limitação física, emocional ou espiritual, e fala ao nosso coração, porque isso nos permitirá ver a paixão e a glória, e viver de forma que a Tua glória se manifeste na nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto paralelo a este de Marcos, que se encontra em Mateus, praticamente segue a escrita de Marcos. Mas quando a gente vai para Lucas, capítulo 18, que também conta essa subida de Jesus, a última subida dele para Jerusalém, no capítulo 18, verso 31 a 34, Lucas acrescenta que Jesus, naquele momento, lembra aos seus discípulos que aqueles fatos que ele coloca de maneira tão gráfica, dizendo que o Filho do Homem seria entregue, seria cuspido, condenado, execrado, escarnecido, açoitado e matado e assassinado, melhor dizendo, era para cumprimento, diz Lucas, de tudo quanto estava escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Isso é até inusitado e surpreendente, porque se esperaria de Mateus o olhar que tenta provar
Jesus é o Messias, e por isso é o que mais cita passagens messiânicas, proféticas do Antigo Testamento, que fosse ele que trouxesse essa compreensão. Mas eis que é Lucas, que lembra que tudo quanto haveria de acontecer estava escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Obrigado, Tony. É Lucas também que ainda acrescenta ao fim da sua fala, nessa passagem registrada no seu Evangelho, um comentário muito interessante, para demonstrar que até na última semana de Jesus, os seus próprios apóstolos, e não apenas a multidão que eu receberia, como nós iremos ver, não tinham uma percepção completa do que estava acontecendo ali para cumprimento da história da redenção. Tanto é que Lucas diz, eles, se referindo aos discípulos, no versículo 34 do capítulo 18, nada compreenderam acerca dessas coisas, e acerca do sentido dessas palavras que Jesus lhes dissera, porque estava-lhes encoberto, de sorte que eles não percebiam o que ele dizia. Olhando agora, retrospectivamente, para nós que estamos em pleno século 21, nós podemos perceber nesses 3 pequenos versículos, tanto a paixão como a glória do Redentor. Veja, a paixão está no fato de que eles estavam tomados de apreensão, que eles sobem para Jerusalém e são advertidos da sequência terrível, cruel e injusta que o Salvador, o Redentor, se submeteria na mão dos gentios e dos principais sacerdotes, romanos e judeus mancomunados para matar o Salvador. Mas a glória também está no fato de que todo aquele processo produzia não apenas apreensões, como diz no verso 32, mas também admiração, como era notório todas as vezes que aqueles homens estavam com Jesus. E também na promessa, no final do versículo 34, quando diz que depois de que eles haveriam de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, depois de 3 dias haveria a glória da ressurreição. Aquela semana, da semana chamada Santa, aquele início da semana Santa, vai, portanto, do início de uma aparente derrota total deste projeto do reino de Deus, que é inaugurado por Jesus, para a glória da ressurreição e da sua ascensão. Essa entrada triunfal que nós vemos no Domingo de Ramos, conhecido como Domingo de Ramos, é na verdade um pequeno simbolismo, um avant-première, uma amostra desta glória real que de fato envolvia toda aquela semana e principalmente o seu ápice, o seu desfecho. A teologia sistemática chama esse fluxo e refluxo de estado de humilhação e estado de exaltação, de paixão e de glória, de humilhação e de exaltação. Mas essas alternâncias, não pensem vocês, começa nessa semana. Não é apenas nessa semana que tem paixão e glória, nos 4 olhares dos 4 evangelistas. As próprias palavras de Cristo, no momento em que ele está ao redor da mesa da última ceia, e isso é descrito em João 13, 14, 15, 16 e 17, ao final no capítulo 17, no verso 4 e 5, ele faz uma oração que nós conhecemos, e que ficou para a história como a oração intercessória ou a oração sacerdotal, em que ele intercede pelos seus discípulos ali e também por todos como nós, que hoje somos discípulos do Senhor. E ele coloca as seguintes palavras no verso 4 e 5 do capítulo 17 de João, para que você entenda esse conceito de glória. Ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Observe, continue olhando esse texto. Veja as sequências das palavras de Jesus. Primeiro ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Observe que esta glória continua
depois da sua encarnação, porque diz que eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste para fazer. E então havia glória antes que houvesse mundo. Houve glória na encarnação. Lembre, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E houve glória durante toda a obra da redenção de Jesus. Mesmo quando uma paixão humilhante e dolorosa chega ao ápice naquela semana, semana que antecede outro momento de glória, a ressurreição, e que traz a promessa do momento mais glorioso, quando Jesus ascende aos céus, e há uma promessa de que Ele voltará como Filho do Homem, numa nuvem, com poder e grande glória, como registra Mateus. Então a glória antes, a glória durante, a glória depois. Mesmo quando esta glória está envolvida em paixão, dor, sofrimento, não é apenas essa semana que é uma semana de paixão, e não é apenas a ressurreição que significa o ápice apenas da glória, como se não tivesse glória antes nem glória depois, e como se não tivesse havido paixão no meio de toda essa glória. Portanto, é notório que o tema da paixão para a glória e da glória para a paixão permeiam a vida e a obra de Cristo, mas especialmente nessa última semana. Por isso, nessa longa introdução que eu estou fazendo, que não é apenas do episódio de hoje, mas de toda a série, tentando qualificar o que significa essa paixão e essa glória, é preciso você lembrar que quando nós falamos paixão, o termo que é usado é o termo grego pathos, que significa, ou que dá origem às palavras como patologia, patogenia, ou seja, doença física ou mental, limitação. É verdade que hoje paixão tem uma conotação romântica, mas antes dessa conotação romântica, e que nela também não deixa de ser uma doença, porque se fala de paixão cega, a paixão é um momento de sofrimento, e a paixão de Cristo de sofrimento físico atroz, de perseguições e julgamentos injustos, calúnias e falsas acusações, prisão, crucificação, morte, sepultamento. Algo que é profetizado em Isaías 53 com tons muito fortes, e que 7 séculos antes, portanto, parece um retrato falado daquele momento, daquela semana, daquele instante, particularmente da cruz. Como eu falei, essa glória, por outro lado, não é iniciada no domingo da ressurreição. Não é que Jesus sofreu sem glória e só na ressurreição teve glória. E não é que Jesus, na ressurreição, não via o sofrimento da paixão que havia passado. Mas quando ele vence a morte, como veremos na sequência, ele passa 40 dias aparecendo para mais de 500 pessoas, principalmente para os seus apóstolos. E naquela ascensão, nos 2 últimos versículos do Evangelho de Marcos, e por Lucas, descrita nos 2 volumes que ele escreve, o Evangelho e o livro de Atos, na hora da ascensão, ele reafirma a promessa da vinda do Consolador, que se cumpre no dia de Pentecostes, e que enquanto ele não voltasse, haveria de dar o poder consolador e capacitador para que eles fossem testemunhas até o final da terra, aquilo que é narrado no livro de Atos, que por coincidência ou por providência será a nossa próxima série. Então a glória está presente na paixão, porque a glória, na maneira como Jesus coloca, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste para fazer, acontece até mesmo no mais agonizante e aparentemente momento de derrota da história. Quando Jesus entrega o seu Espírito e diz, está consumado, e morre, este está consumado é o consumado da obra que me confiaste para fazer, e que Jesus na oração diz, eu te glorifiquei fazendo isso. Havia glória mesmo na paixão da cruz do Calvário. Portanto, a glória estava no cumprimento da obra da redenção, como se uma meta-história, uma história da redenção, oculta àquelas pessoas que estavam ali,
estivesse se cumprindo de maneira gloriosa, e aquilo que as pessoas estavam vendo não era, de fato, a grande história que estava acontecendo. A grande história era que havia glória na redenção que o Salvador fazia, mesmo passando pela paixão que ele passou. Então, quando nós juntamos esses 4 olhares de Mateus, Marcos, Lucas e João, percebemos que nesse texto que nós lemos, Jesus havia deixado a Pérea, a região da Pérea, cruzado o Jordão. Em Jericó ele restaura a vista de 2 cegos, Mateus 20, Marcos 10 e Lucas 18 nos contam isso. De Jericó ele sobe para Jerusalém, em Mateus 20 isso está descrito. Não entra no templo, porque era uma sexta-feira. Não faziam qualquer atividade, porque tinham que chegar naquela sexta-feira a Betânia, antes do pôr do sol. Betânia, que era o lar de Simão o leproso, e também principalmente dos amigos Lázaro e suas 2 irmãs Marta e Maria, onde Jesus tinha se hospedado várias vezes quando ia a Jerusalém, e que ele passa praticamente toda a Semana Santa em idas e vindas de Betânia para Jerusalém. Isso tudo tinha que acontecer antes do pôr do sol, porque com o pôr do sol começaria o sábado, que para os judeus começa no pôr do sol da sexta-feira e se encerra no pôr do sol do sábado, propriamente dito, para nós cristãos. Portanto, ele não poderia estar se deslocando nos caminhos com os seus discípulos em pleno sábado. Ele chega antes do final do dia, e ali em Betânia, provavelmente Jesus desfruta daquele repouso sabático com os seus discípulos, deste pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, e ali há uma ceia, e naquela ceia, no dia seguinte ao sábado, que é o nosso domingo, Jesus então entra de maneira triunfal em Jerusalém. Os 4 evangelistas contam essa entrada. Você pode encontrá-la em Mateus 21, em Marcos 11, em Lucas 19 e em João capítulo 12. E é ali que os 4 começam a maior sequência de acontecimentos em que eles 4 narram a chamada Semana da Paixão e Glória. Hoje, pela manhã e à noite, nós vamos nos dedicar só a esse domingo, chamado Domingo de Ramos. Pela manhã nós vamos falar sobre a entrada triunfal, e à noite nós vamos falar dos acontecimentos que ainda acontecem no domingo e que têm um significado muito importante. Por isso eu convido você a uma segunda leitura, a leitura de Mateus capítulo 21, porque nós vamos nos basear nela e dar alguns pulinhos para o texto de Marcos 11, Lucas 19 e João 12, que também contam a história e enriquecem com seus olhares a história de Mateus. Então abra aí, por gentileza, em Mateus capítulo 21, a partir do verso 1, porque nela se encontra a entrada triunfal, que é o primeiro episódio da última temporada Paixão e Glória da série 4 Olhares. Veja, portanto, o que diz, Mateus 21, 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está aí diante de vós, onde em seguida encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem-nos e os tragam para mim. E se alguém vos disser alguma coisa, vós direis assim: o Senhor precisa deles. E imediatamente eles os deixarão ir. Isso aconteceu, segundo Mateus, a fim de se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta, que diz assim: diga à filha de Sião, eis aí o teu rei, que está vindo para você, manso e montado numa jumenta, e sobre um jumentinho, cria de um animal de carga. E assim os discípulos foram, e fizeram exatamente como Jesus lhes encarregara. Trouxeram a jumenta e o seu potrinho, o seu jumentinho, e puseram sobre eles os seus mantos, sobre os quais Jesus se sentou.
A maioria da multidão no caminho estendia seus mantos na estrada. Outros cortaram ramos de árvores e os estenderam e colocavam na estrada. Então as multidões que caminhavam diante deles e os que os seguiam começaram a gritar naquele caminho para Jerusalém: Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem no nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade se comoveu, dizendo: quem é este? E as multidões se puseram a responder: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Essa história mostra então que Jesus estava saindo de Betânia, provavelmente depois de passar aquela noite na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele então envia aqueles 2 discípulos. A cidadezinha que estava diante deles era a cidade de Betfagé, e ele dá essas instruções detalhadas. Mateus realça que havia 2 animais envolvidos, um jumentinho e sua mãe. Mas obviamente Jesus montou no jumentinho, e os discípulos então realizaram aquela incumbência que era dada a Jesus, ou por Jesus. Tanto Mateus quanto João, mas não Marcos nem Lucas, registram que esse acontecimento era uma profecia que estava sendo cumprida. Profecia que se encontra em Zacarias capítulo 9, verso 9, que eu quero que você veja agora. Abra aí, Zacarias 9, 9. E eu gostaria de ler para você. Veja como séculos antes Zacarias diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Perceba que são as mesmas palavras que agora Mateus e João, Lucas e Marcos dizem que aconteceu, mas particularmente Mateus e João registram a passagem de Zacarias 9:9. Já a narrativa de Marcos é um pouco mais resumida, mas ele, Lucas, registra que aquele jumentinho nunca tinha sido montado, que tudo aquilo que Jesus previra que haveria de acontecer, que alguém perguntaria o que é que estão fazendo, de fato acontece. E a resposta que Jesus disse que eles deveriam dizer, realmente acontece, e eles realmente liberam aquele jumentinho. E aí no caminho, a maioria das pessoas que agora acompanham Jesus desde Betânia, começam a estender suas roupas no caminho. Outros cortam ramos de árvores e começam a forrar como se fosse um tapete de bem-vindos, um tapete vermelho, como a gente fala, onde o rei haveria de passar. Enquanto isso, aquela caravana de peregrinos que havia chegado a Jerusalém uma semana antes, e que ouvira Jesus dizer que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, estava também a caminho da cidade, e entram juntos pela porta oriental com o fim de sair ao encontro de Jesus. E ali, com ramos cortados de palmeiras, João descreve isso no capítulo 12, os peregrinos avançam no sentido do Messias, encontrando uma multidão com outra. E quando as 2 multidões se encontram, o entusiasmo com aquele momento aumenta, a glória daquele momento fica exaltada. A multidão que o acompanha tem os 12, aqueles que vieram de Betânia, enquanto peregrinos vindos da Galileia e da Pérea, e até mesmo alguns fariseus hostis estavam ali. Quando eles estão descendo a encosta do Monte das Oliveiras, que fica mais ou menos a 800 metros acima do nível do mar, e cerca de 100 metros da cidade santa. Quem já esteve em Israel deve lembrar daquela visão gloriosa, de que do Monte da Oliveira você consegue ver toda Jerusalém. Quando eles vão descendo por ali, todos, com exceção dos fariseus que estavam ali, entendendo ou tentando entender de maneira hostil aquele acontecimento, todos começam a gritar: Hosana ao filho de Davi. Aqueles que haviam testemunhado a ressurreição de Lázaro, que só João registra, prosseguem também testemunhando:
e a animação atinge o seu clímax quando eles chegam na porta por onde Jesus entra na cidade santa. Os fariseus que estavam ali, Lucas descreve isso no capítulo 19, começam a dizer para Jesus: mestre, repreende os teus seguidores, repreende os teus discípulos. Porque você imagina aquela multidão gritando em alta voz, e então Jesus vira para eles e diz assim: olha, se estes ficarem em silêncio, até as pedras vão clamar. E aí, diante dos olhos de Jesus, enquanto está descendo para chegar a Jerusalém, ele vê aquela cidade, e como Mateus e Marcos registram, ele chora diante daquela cidade, porque ele sabia que a sua paixão seria seguida de glória, que aquela semana que ele sofreria o ápice da sua paixão, terminaria com a glória, e a própria glória estava envolvida em todos aqueles atos da redenção. Mas quanto a Jerusalém, aquilo que era paixão se transformaria anos depois em terror, como nós iremos ver. E ele chora por Jerusalém, dizendo assim: ora, se conhecesses ainda hoje, por ti mesmo, as coisas que pertencem à paz, mas que agora estão ocultas aos teus olhos. Diz Jesus que ele chora, diz Mateus e Marcos que ele chora por Jerusalém. Quando Jesus então entra em Jerusalém, rodeado por aquela grande multidão que agora se tornara uma só, montado no seu jumentinho, todos que estavam dentro da cidade, se preparando para a festa dos pães asmos e para a Páscoa, começam a perguntar-se: este é o profeta, quem é este? E eles dizem: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. O dia passa, nós iremos ver depois o que acontece, e Jesus retorna a Betânia com os seus discípulos, e ali dorme de volta no domingo para a segunda-feira. A pergunta é, queridos, que significados tem esse episódio da entrada triunfal de Jesus sob o olhar da paixão e da glória, que é o tema da temporada? Deixe-me dizer alguns, ou pelo menos dois. Primeiramente, a entrada triunfal significa o cumprimento glorioso do propósito divino com a morte dolorosa de Jesus, que é antecipada pelos profetas. Os profetas viram a paixão e viram a glória do Redentor, e profetizam antes, muitos anos antes daquelas coisas acontecerem. Quando a entrada triunfal ocorre, é o cumprimento visível, notório, claro, que as profecias estão se cumprindo, as profecias messiânicas. Onde está a glória? A glória está exatamente nos detalhes do cumprimento dessas profecias, que exaltaram Jesus de Nazaré como o Messias, o Redentor, o Salvador, ainda que parte da multidão só conseguisse ver nele um profeta. A glória está em detalhes do animalzinho, da maneira como acontece, das frases que são ditas, previstas, preditas, profetizadas séculos antes, e que conduzem para a glória daquela semana. A percepção limitada daqueles que dentro da cidade achavam que estavam apenas diante de um profeta, como outros tantos que chegavam a Jerusalém naqueles dias, não era, no entanto, privilégio daqueles populares, porque, como nós vimos no primeiro texto, até os seus apóstolos não entendiam plenamente o significado daquela entrada triunfal. Foi só depois da glorificação, como diz João capítulo 12, verso 16, que eles se lembraram, de maneira retrospectiva, que todas essas coisas estavam escritas a respeito dele e também daquilo que ele fizeram, somente depois. Em parte, queridos, tanto no caso dos populares como dos apóstolos que eram judeus, a dificuldade de compreender estava no conflito entre a expectativa messiânica que eles tinham e o propósito divino de enviar Jesus como Messias. E isso fica claro nas próprias profecias mencionadas. Veja as palavras de Zacarias 9:9 novamente. Ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém,
Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Sabe, irmãos, há uma paixão e uma glória nessa profecia. A glória é a descrição do rei que está vindo. Ele é dito como o justo, o salvador, que é a tradução em hebraico da palavra Yeshua, o nome próprio que Jesus recebe no nascimento. A paixão está, por outro lado, na humildade dele entrar não em cima de um cavalo garboso, como faria um rei que viesse para reconquistar o reino de Israel das mãos dos romanos para de volta aos judeus. Mas ele vem humilde, montado em um jumento, num jumentinho, uma cria de jumenta. Veja o contraste, é um rei glorioso, justo, salvador, é a glória, mas ao mesmo tempo é humilde, montado em jumento, no jumentinho, na cria de uma jumenta, é a paixão. Esse contraste de glória e paixão não é novo na narrativa da vida de Jesus. Acontece desde o início. Lembre, ele nasce anunciado por anjos nos campos ao redor de Belém. Glória a Deus nas alturas. Ele é descrito a José por Gabriel como aquele que, gerado pelo Espírito Santo, receberia o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele, lembra? E quando o anjo procura Maria, que também o recebe, este anjo afirma: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E veja a descrição do verso 32 do capítulo 1 de Mateus: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor, do capítulo 1 de Lucas, Deus o Senhor, a quem chamarás, Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ato contínuo, Maria, depois de visitar a sua prima Isabel, canta o maravilhoso, magnífico, magnificar, e nela, com a compreensão profunda da revelação de Deus, diz assim, quando canta: ele, Deus, agiu, verso 51, com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração tinham pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera a seus pais. A glória, a paixão, a exaltação, a humildade, desde que Jesus chega ao mundo. Lembre que magos do Oriente, sábios do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram a Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E quando enfim se desvencilham da disfarçatez do tirano usurpador do trono, Herodes, eles veem o menino e o visitam, e prostrando-se o adoram e abrem os seus tesouros, ouro, incenso e mirra, símbolos do seu ofício real, sacerdotal e profético. E depois eles partem, mas depois que eles partem, esse menino glorioso, que recebe a homenagem de magos, de anjos, que tem um prenúncio glorioso de vida, tem que fugir para o Egito, junto com Maria e seu marido José, para não morrerem por ordem de Herodes. Se possível fosse, queridos, eu poderia traçar uma história ao longo dos 4 olhares dos 4 evangelistas, mostrando que essa temática de paixão e glória sempre fez parte da história de Jesus. Essa temática vai se desenrolando quando eventos, milagres, sinais, prodígios, sermões, embates de Jesus com os religiosos, a ponto de num crescente, chegar ao ápice justamente nessa semana da paixão, mas também da glória. Quando essas profecias, como a de Zacarias, eram lidas pelos judeus da época de Jesus e de anos anteriores, eles compreenderam como que havia uma esperança e uma promessa
de um Messias que fosse só glória, só poder, só domínio, que não houvesse na vida dele nenhuma paixão, nenhuma humildade, nenhum sofrimento. William Hendrickson tem um comentário maravilhoso sobre essa miopia da expectativa messiânica envolvida nessa entrada de Jesus e na contradição entre uma multidão que aclama alguém sentado em um jumentinho, como se fosse o grande e glorioso conquistador guerreiro que esperavam, e que ao vê-lo em sua paixão e prisão, uma semana ou menos de uma semana depois disso, gritam com o mesmo entusiasmo que gritaram Hosana, crucifica-o, crucifica-o. William Hendrickson diz o seguinte: Jesus mostra às multidões, na sua entrada triunfal, que tipo de Messias ele é. Ou seja, ele não é um Messias terreno, dos sonhos de Israel, aquele que deflagra guerra contra um opressor terreno, mas aquele que veio promover e estabelecer as coisas que contribuem para a paz, como diz Lucas 19:42. Uma paz perene, que significa a reconciliação entre Deus e o homem, e entre o homem e seu semelhante. Por isso, diz Hendrickson, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cria de uma jumenta, animal associado não com os rigores da guerra como os cavalos, mas com a atividade da paz, porque ele é o príncipe da paz, lembrando Isaías 9:6. O povo em geral, em sua mente saturada, com as ideias terrenas concernentes àquele que haveria de vir, segundo Hendrickson, não compreende nem aprecia esse fato. Eles esperam que o Messias se revele como um Messias político, terreno. Os aclamadores com hosanas estavam tão errados quanto os líderes que acabaram por crucificá-lo. Porque enquanto estes líderes, de todas as formas, rejeitavam a Jesus e por isso estavam cometendo um crime e um pecado, os que o aceitavam, dizendo glória, hosana, bendito o que vem, só o faziam externamente e aclamavam, cometendo uma grosseira injustiça, pois na verdade não o aceitavam como ele realmente é, como Messias que não é guerreiro, mas que provoca a maior transformação no coração de todo aquele que o recebe. Tanto os populares como os religiosos e líderes do povo acabam colhendo terríveis resultados por causa disso. E aí esses resultados nos levam à segunda profecia que demonstra, nos seus detalhes, o cumprimento glorioso da paixão e da glória do Messias. A segunda profecia está aqui quando dizem: Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem no nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. A palavra hosana, irmãos, significa salve agora, ou salve, por favor. Significa então que eles não estavam apenas louvando aquela salvação, eles estavam implorando: ó Senhor, salva agora. Na cabeça deles, a salvação terrena, do jugo dos romanos. Eles estavam dizendo: confere vitória, confere prosperidade nesse tempo, porque é tempo de libertação desse jugo. Na palavra hosana existem dois elementos: o elemento da adoração e o elemento da súplica, ou se preferir, oração e louvor. Na verdade, hosana aqui ecoa as palavras do Salmo 118, dos versos 22 a 26. O Salmo 118 é o último dos salmos do chamado Halel, que é uma sequência que começa no Salmo 113, vai até o Salmo 118, que eram cantados durante a Páscoa. Este Salmo 118, inclusive, é um dos salmos mais citados no Novo Testamento, junto com o Salmo 2, 22, 69, 89 e 100. E veja o que é que diz, profetizando esse momento, o Salmo 118, nos versos 22 a 26. Diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram,
Essa veio a ser a principal pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó Hosana, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Hosana, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Observe que no caso daquela multidão, eles acrescentam algo significativo. Logo depois da palavra Hosana, eles dizem, Hosana ao filho de Davi, que é um título messiânico. Portanto, aquelas duas multidões, uma que vinha de Betânia seguindo Jesus, e a outra que vinha de Jerusalém, e que se encontram ali na porta do templo, da entrada das muralhas, faziam de Deus, na pessoa de Jesus, o objeto da sua oração e louvor. Eles reconheciam que aquele era o Messias. Mas que tipo de Messias? O Messias só da glória, não o Messias da paixão. Novamente eles só veem um lado, a glória da chegada do Messias, mas eles esqueciam das outras profecias do Antigo Testamento, que descreviam que antes da glória precisaria passar pela paixão. Lembre de Isaías 53, aquela descrição que eu chamo do retrato da cruz, a partir do verso 3, quando é dito assim, que o servo sofredor, que é um outro nome para o Messias, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso algum. Veja o verso 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, dizia Isaías, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor ele foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Eles pareciam que tinham esquecido essa profecia, e viam Jesus apenas como o suposto Messias guerreiro, o glorioso, mas não existe glória que não passe pela paixão. Na história da redenção, antes da ressurreição, existe a cruz, existe a morte, existe a paixão. Eles viam um lado de Jesus e por isso essa limitação, essa deficiência traz para eles implicações muito sérias. Em segundo lugar, perceba que o que acontece logo a seguir, que é narrado por Lucas no capítulo 19, 41 a 44, que é o terceiro texto que nós vamos ler, demonstra a atitude de Jesus ao chorar por Jerusalém. E ele chora por saber que ali estaria não a sua paixão e a sua glória apenas, mas a condenação sem glória de todo um povo que o rejeitaria, menos de uma semana depois de o receber com pompa e circunstância como Messias. Veja o que é que o texto de Lucas diz no versículo 41 a 44 do capítulo 19, que só ele conta logo depois, ele e Marcos, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ó Jerusalém, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra,
porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Sabe, irmãos, não é a primeira vez que Jesus chora diante de Jerusalém. No capítulo 13 de Lucas também, numa outra ocasião, quando Herodes, não o grande da época do seu nascimento, mas Herodes Antipas, tenta matá-lo e Jesus é avisado. No capítulo 13 ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como uma galinha que ajunta os do seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E aquilo que Jesus fala no capítulo 13, agora se cumpre no capítulo que nós acabamos de ler de Lucas, no capítulo 19. Perceba que Jesus até menciona as palavras pelas quais ou com as quais ele seria recebido pela multidão em sua entrada triunfal. Mas ele chama de oportunidade da tua visitação. Todos os comentaristas são unânimes em afirmar que as palavras de Jesus, quando ele diz: teus inimigos te cercarão de trincheiras, por todos os lados te apertarão um cerco, te arranjarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, e a vossa casa ficará deserta, se cumpre no dia 8 de setembro do ano 70 depois de Cristo, quando 70 mil homens que formavam as tropas do general romano Tito, enviado pelo imperador Vespasiano, cercam e invadem Jerusalém, profanam e saqueiam o templo e expulsam os judeus da sua terra, dispersando-os pelo mundo por quase 2000 anos, até que em 1948 a resolução da ONU cria o Estado de Israel e eles podem enfim voltar. Percebam então que Jesus sabia disso, porque como Deus eterno ele havia decretado que assim o fosse. O choro de Jesus, portanto, diante de Jerusalém não é pela sua própria paixão, pela sua própria morte, porque ele sabia que depois da sua paixão e morte viria a glória de consumar a obra da redenção, a glória da ressurreição, a glória da ascensão, a glória da sua volta. Mas era um choro por Jerusalém, que só experimentaria a paixão do sofrimento, de ter rejeitado o tão esperado Messias, o Redentor, de não ter reconhecido que ele era Jesus. Tanto é que pouco mais de 3, 4 dias depois desse fato, diante de Pôncio Pilatos, aquele governador pergunta à multidão: qual dos dois quereis que vos solte? Referindo-se a Barrabás, que estava preso, e a Jesus. E eles dizem: solta Barrabás. Pilatos insiste: então o que eu farei de Jesus chamado Cristo? E eles respondem: seja crucificado. Pilatos vai uma terceira vez: mas o que mal ele fez? Porém, cada vez mais, diz o texto, eles gritavam: seja crucificado, seja crucificado. E então, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: eu estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E aí o povo todo respondeu: caia sobre nós o sangue e sobre os nossos filhos. E o sangue de Jesus foi cobrado naquele dia trágico de 8 de setembro do ano 70, quando Jerusalém foi invadida e por quase 20 séculos os judeus não puderam voltar para a sua terra prometida. Então esses dois aspectos estão muito claros na entrada triunfal de Jesus. O primeiro, como eu falei, demonstrando que a entrada triunfal de Jesus significa o cumprimento glorioso de um propósito divino que passava pela paixão e morte dolorosa de Jesus e que havia sido antecipada pelos profetas. E o segundo, que o choro de Jesus diante de Jerusalém era porque ali não estaria apenas a sua paixão e a sua glória,
mas a paixão sem glória de todo um povo que eu rejeitara, menos de uma semana depois de eu receber com pompa e circunstância como Messias. Chegando ao final da nossa primeira exposição, há uma expressão latina, memento mori, que significa mais ou menos o seguinte: lembra-te que és mortal, ou lembra-te que vais morrer. O filósofo Sêneca, no volume 4 de suas cartas, doutrinando seu amigo Lucílio, na filosofia dos estoicistas, dos estoicos ou estoicismo, ele escreve uma carta que tem o título Sobre os terrores da morte. E ele diz assim: muitos homens se apegam e agarram-se à vida, assim como aqueles que são levados por uma correnteza e se apegam e se agarram a pedras afiadas. A maioria dos homens minguam e fluem em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. E então Sêneca conclui aquela parte da carta dizendo assim: eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. Aquela entrada triunfal de Jesus, diferentemente do estoicismo, diferentemente daquilo que Sêneca podia prever e perceber na maneira dos homens viverem e morrerem, Jesus demonstra que não apenas tinha sabido viver, como sabia morrer para cumprir a sua missão. Ele sabia, como de fato aconteceu, ter passado da glória eterna para a paixão passageira e da paixão necessária para a redenção, para a glória eterna. Jesus sabia como viver e também como morrer, porque ele conhecia a paixão e a glória. A pergunta com a qual eu concluo agora é: que implicações toda essa história gloriosa que acontece domingo passado, domingo de Ramos, tem para nós nos dias de hoje, 2021, em termos de paixão e glória? Primeiramente, aprendamos com a multidão e com os próprios apóstolos que é possível, por conta de algumas preconcepções equivocadas, não entendermos plenamente quem é o nosso Redentor. E se não entendemos quem Ele é, não vamos entender o significado da sua paixão, nem o significado e o sentido da sua glória. Segundo, essas percepções erradas sobre Ele podem nos levar a louvar quando é preciso lamentar, ou vice-versa. E por conseguinte, podemos estar na contramão do propósito eterno que Deus tem para todo o seu povo e pessoal que Ele tem particularmente para você. E por isso, nós podemos acabar sofrendo por não entendermos e usufruirmos os momentos da sua visitação entre nós, seja da sua encarnação, seja da sua presença espiritual conosco pelo Espírito Santo, seja do seu retorno glorioso. E finalmente, é possível que o conforto e o comodismo nos faça pensar na paixão que muitas vezes nós também temos que passar na vida, as dores e os sofrimentos dessa existência, como um mal a ser evitado, como aqueles que temem a morte e se agarram numa correnteza a pedras afiadas, porque, conforme Sêneca diz, não conseguem aprender como morrer, porque não estão dispostos a viver segundo a maneira que devem viver. Então é possível que esse conforto e esse comodismo nos faça evitar a dor e o sofrimento, não que devamos buscá-la, mas por não compreender que quando sofremos, quando passamos por nossas paixões diárias e cotidianas, nos identificamos com Cristo, como Paulo entendia que assim acontecia com ele. E essa necessidade e essa necessária identidade com Cristo na sua morte é o que nos mortifica contra o pecado e que nos prepara para a glória, que nos tornará santos como Ele é gloriosamente santos. Portanto, não nos acomodemos e nos tornemos confortáveis e incapazes de sofrer a paixão porque queremos somente a glória. Entendamos os momentos da visitação do Senhor na nossa vida para louvar quando é para louvar e também para lamentar quando for necessário lamentar. E tudo isso decorre da gente compreender quem é o nosso Redentor, a sua paixão e a sua glória. Que Deus lhe ajude pelo seu Espírito a aplicar a sua realidade presente, atual,
em tempos difíceis como esses de uma pandemia, em que também somos visitados pelo Senhor, e que há momentos para lamento da paixão, da dor e do sofrimento, mas também há momentos para a glória do Senhor, que nos conforta e que nos traz a paz, como o príncipe da paz que Ele é. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, que Deus lhe guarde, que fale ao seu coração. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nessa hora para que a Tua palavra se aplique a nós e nós possamos compreendê-la com toda a riqueza e profundidade que ela tem. Que nesses dias em que estaremos refletindo sobre a Tua paixão e sobre a Tua morte, mas também sobre a Tua ressurreição e glória, nós possamos ser levados a caminhar contigo nessa Semana Santa, com a certeza de que essa paixão e glória fazem parte da nossa existência também. Mas a novidade mais gloriosa, o Teu Evangelho, é que apesar da paixão, é para a glória que nós fomos criados. Que nós seremos glorificados assim como seremos e teremos que passar pela paixão. Ajuda-nos, conforta-nos, sustenta-nos, segura-nos nas Tuas mãos, pois é isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.